Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e nesta oportunidade gostaria de debater com vocês, estudar, aprender, filosofar, por assim dizer, sobre o Estatuto da Família. É importante que tenhamos em mente que o Estatuto da Família é um projeto de lei, na verdade são dois projetos de lei, e é importante fazer também a separação entre um e outro. Um projeto de lei da Câmara dos Deputados, de autoria do ex-deputado Anderson Ferreira, que hoje é prefeito de uma cidade de São Paulo, e o outro é da senadora Lídice da Mata, que é o projeto de lei 470, projeto de lei do Senado 470 de 2013, e o projeto de lei número 6583 também de 2013. Então são dois estatutos, são dois documentos, dois projetos de lei que são totalmente diferentes um do outro. Primeiro, eu gostaria de comentar o projeto de lei de Anderson Ferreira de 2013, o 6583. Esse projeto de lei, que na minha humilde opinião, é um projeto de lei de exclusão social. Então, para a gente ter uma ideia de como ele funciona, eu vou ler apenas a parte inicial do projeto de lei de Anderson Ferreira, o projeto de lei 6583, para a gente iniciar o nosso debate. Vamos lá. Então, o artigo 1º diz assim: esta lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família e as diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e o apoiamento à entidade familiar. O artigo 2º diz assim: para os fins desta lei, define-se a entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E a única novidade que existe, que já não esteja no SUAS, na LOAS e nas mais variadas resoluções de leis e normas sobre assistência social, no que diz respeito ao atendimento e à viabilização de direitos da família em vulnerabilidade e risco social, a única diferença de tudo são esses dois artigos. Porque o que diz abaixo desse projeto de lei 6583 de Anderson Ferreira é uma repetição de tudo que já está no SUAS, na LOAS, e na Política Nacional de Assistência Social, no PAIF, no CRAS, no PAEF, no SCFV, ou seja, mais do mesmo. É a mesma coisa aí do Criança Feliz, né? Que tem um monte de assistente social aí defendendo, que coisa linda, que coisa boa. Gente que não conhece o projeto ético-político do serviço social, que deve ter feito a faculdade numa dessas universidadezinhas de fundo de quintal, ou comprou o diploma pela internet. Porque quando um assistente social passa a defender um projeto como Criança Feliz, que depõe contra o CRAS, que divide o orçamento do CRAS, que precariza o CRAS, que precariza o PAIF, que precariza o SCFV, que apoia o primeiro damismo, que apoia o voluntariado em detrimento do trabalho profissional, esse assistente social merece ter a sua carteira profissional cassada, o seu registro profissional suspenso, porque não entende nada de serviço social, não sabe o que é serviço social. Infelizmente, no Brasil, existe uma infinidade de profissionais assim, que são capachos de político, capachos de gestores municipais, porque venderam o voto por uma vaga de emprego. Ou se não venderam o voto, participam de uma certa comissãozinha financeira, de uma pecúnia que aparece aí por baixo dos panos uma vez por ano, quando é repartido os lucros do município que deveria ser investido em assistência social. Então tem muitas cidades do Brasil apoiando aí o Criança Feliz, né? Como uma iniciativa linda, maravilhosa, tirando foto, postando nas redes sociais, postando nos blogs e sites na internet, dizendo: olha que maravilha, eu estou fazendo mais do mesmo, eu estou precarizando o CRAS, eu estou estragando a política de assistência social, a política socioassistencial no município, eu estou dificultando o trabalho do CRAS, eu estou inserindo voluntariado sem qualificação profissional para fazer o trabalho que deveria ser meu, mas eu aceito que qualquer um faz. Olha, eu estou me submetendo à primeira-dama, agora a primeira-dama é quem manda em mim, então agora eu tenho a madrinha, a santa primeira-dama, mulher do prefeito. E por aí vai. Eu podia falar um monte de coisas da minha revolta em relação ao Criança Feliz, mas vou me deter porque o assunto essa noite é exclusivo no Estatuto da Família.
O Estatuto da Família é um projeto de lei que torna, é um projeto de lei que é uma verdadeira aberração jurídica. Eu estou tentando aqui me conter para não dizer o que eu estou pensando exatamente. Gostaria de perguntar para essas pessoas aí da bancada crente, da bancada religiosa aí, da bancada da Bíblia, né? Parente aí da bancada da bala, que frequenta os mesmos currículos, os mesmos cubículos da bancada do boi também, é a BBB da Câmara dos Deputados, se eles por acaso sabem que Jesus, na sua descendência genealógica, descende de duas prostitutas. A saber, existem duas genealogias de Cristo na Bíblia. Uma passa por José e a outra passa por Maria. E em ambas, uma passa por reis e outra passa por profetas. A que passa por profetas, na genealogia faltou o pai, a mãe é que apareceu contando na genealogia, apesar do costume judaico não permitir que a mulher aparecesse na contagem genealógica. Era um crime, não podia. O machismo imperante naquela sociedade patriarcal não aceitava que a genealogia fosse representada na mulher. Então, Jesus, por duas vezes na sua formação genealógica, aparece uma prostituta como sendo uma das suas genitoras. Ou seja, se esse senhor Anderson Ferreira e os seus asseclas existissem nos tempos de Jesus, Jesus não poderia ser reconhecido como o Messias, porque ele era descendente de uma prostituta. Ou seja, ele não descendia de uma família perfeita, de um resultado de um casamento entre um homem e uma mulher. Lá numa altura da história, uma mulher escondeu 2 espias dentro de um poço, cobriu com pano e grãos torrados e salvou a vida desses 2 espias, e em função disso ela foi salva depois, quando a cidade foi invadida, e porque ela foi salva, ela veio a ser uma das genitoras de Cristo. E várias outras questões relacionadas ao princípio. Na mente dessas pessoas rasas, que nem de Bíblia entendem, são evangélicos que fazem vergonha ao próprio evangelho, porque se eles entendessem de Bíblia, eles saberiam o que era segunda chance, eles saberiam o que era amor, eles saberiam o que era afetividade, eles saberiam o que é inclusão social. Nada disso eles sabem. Eles fazem acepção de pessoas nos mais variados graus. Nem de Bíblia, que deveria ser a matéria mais dominante deles, eles entendem. Então é vergonhoso esse Estatuto da Família. Depois nós vamos falar do outro. São 2, um é o Estatuto da Família e o outro é o Estatuto das Famílias, aí no plural. O primeiro é no singular, é o Estatuto da Família, que aceita só um tipo de família. E por força da circunstância, para tentar encaixar pelo menos aí 42 milhões de mulheres solteiras que foram engravidadas e abandonadas por um macho alfa para criar os filhos sozinhos, eles fizeram aí um arranjo na parte final do artigo 2º, ou ainda, que diz assim, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Meio na marra, eles colocaram aí um trechinho para dizer assim, essas mulheres solteiras aí, que na maioria das igrejas evangélicas não tem oportunidade para nada, porque não tem marido, não são família, então deixa eu incluir aí para não ser totalmente excluído. Mas eles esqueceram de falar aqui dos pais que criam os netos, eles esqueceram de falar aqui dos tios que criam os sobrinhos, eles esqueceram de falar aqui dos avós, né? Os pais dos pais, no caso, dos avós, dos bisavós que criam os netos, que não são, no caso, formados por qualquer dos pais, ou seja, não são pais, são avós. Então já começa a aparecer alguma coisa aqui. Existe no Brasil hoje mais de 8 milhões de famílias compostas por avós. Meninas que engravidaram, deixam os filhos para ser criados pelos avós e que, na minha opinião, são famílias de igual teor, de igual conteúdo, de igual grandeza, família constituída afetivamente, tal qual um homem e uma mulher. Talvez, em muitos casos, muito melhor, porque tem casamento entre homem e mulher que é uma vergonha, um brigueiro, uma confusão, um inferno. A criança cresce naquele ambiente de falta de afetividade. Às vezes, uma mãe sozinha cria um filho muito melhor do que acompanhado de um troglodita, bêbado, drogado, que chega em casa batendo em todo mundo, agredindo todo mundo, parecendo mais um bicho do que uma pessoa. Então, muitas vezes, a mãe é muito mais feliz criando o filho sozinho do que acompanhado de um bicho, como muitos se manifestam por aí. Dependente químico, espanca a mãe na frente do filho. Às vezes é melhor só do que mal acompanhado. E na maioria das vezes existe um ditado bem antigo que diz que a pessoa só aprende a ser mãe, só aprende a ser pai quando vira avó.
Então, é comum as pessoas dizerem que o filho vai ser estragado pelo avô. Isso é um erro muito grave que acontece em todas as sociedades, em toda a sociedade brasileira, dizer que o filho vai ser estragado pela avó. O que acontece, na verdade, é que o avô dá afetividade e o pai não dá. Então, quando a criança recebe o afeto do avô ou da avó e depois volta para a casa dos pais e não recebe mais o afeto, ele protesta e se torna rebelde, não em função de que o avô estragou, mas em função de que ele recebeu uma coisa boa na casa do avô e em casa queria receber a mesma coisa. E é um direito receber afetividade. Uma vez que ele não recebe essa afetividade, a mesma que recebeu lá na casa dos avós, então ele vai se manifestar com rebeldia, quebrando as coisas, se tornando mal educado, agressivo, grosseiro. Mas não é que o avô estragou, na verdade o avô apresentou para ele um mundo que ele não tem em casa, que é o mundo da afetividade, que talvez o próprio filho do avô, que o pai da criança, não teve quando era criança, porque os seus pais eram jovens, não entendiam de afetividade. Quando amadureceram com a idade, se tornaram avós, aprenderam a entender e distribuir afeto. E agora, o afeto que o filho não teve, ele vai dar para o neto. Então, o neto chega na casa do avô, recebe aquele afeto, aquela carga afetiva boa, se sente bem aceito, bem tratado, bem cuidado. Quando ele volta para casa, volta para aquele regime militar novamente. Então, ele se rebela em função da afetividade. Esse conceito de que avô estraga a criança, isso aí é conceito de gente rasa, que não entende, que não pensa, que não raciocina, que não consegue enxergar como é que funciona a construção do tecido das relações sociais. Então, voltando aqui para o Estatuto da Família, isso é uma aberração jurídica. Eu tenho debatido sobre isso já fazem 4 anos que eu debato a respeito desse bendito chamado Estatuto da Família, singularizado aqui, excludente, extremamente excludente, que de uma forma aviltosa, vilipendiosa, sacrilegiante, por assim dizer, exclui 42 milhões de famílias compostas por mulheres chefe de família e 8 milhões de famílias no Brasil compostas por avós maternos ou paternos que criam os netos como se fossem pais. Então isso é uma verdadeira aberração jurídica. Quem estuda no serviço social precisa estudar esses aspectos para entender como funcionam as relações sociais, como funciona o conceito de família. E nós estávamos usando, e até vários escritores renomados do serviço social utilizavam o termo arranjos familiares. Nós estamos parando com essa questão de arranjos e rearranjos, agora é organização familiar. A família se organiza, e ela se organiza com o princípio único da afetividade. Já está aí reconhecido no termo legal que pai de verdade é o pai afetivo. O pai biológico não deixa de ter suas obrigações pecuniárias de alimentação, de provimento do necessário, porque é biológico, e foi ele quem fez, mas legalmente o direito de guarda e outras questões pesa hoje mais o pai afetivo, tem mais valor do que o pai biológico. Já está consagrada a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no STF, que o pai afetivo, eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, clarificando algumas coisas aqui, explicando, por exemplo, que o pai biológico, não é porque a criança agora tem um pai afetivo reconhecido em lei, que o pai biológico deixa de ter suas responsabilidades no provimento do necessário quando inquirido pela justiça ou pelo próprio filho, se ele assim o exigir. Então isso é assunto para uma outra matéria. A questão da afetividade é que estabelece o conceito de família. Se um homem desconhecido encontra uma outra pessoa desconhecida numa estrada e ambos decidem que um vai cuidar do outro, a gente conhece histórias sobradas no mundo disso, distribuindo afeto, cuidado, alimento, proteção, segurança, é uma troca afetiva. Mesmo que eles não tenham um relacionamento sexual, um relacionamento íntimo, ainda que seja um relacionamento só de amizade, existe esses casos como esse, ali está uma família. Então eles não querem de forma alguma que a afetividade e o amor seja o único vínculo que faça o reconhecimento da família. Esse modelo antiquado, conservador, tradicionalista, clericalista, só aceita a família como sendo aquela que foi gerada pela consanguinidade, o resto não é família. Então, se não tem consanguinidade, não é família. Não importa o quanto o pai espanque o filho, não importa o quanto o marido espanque a mulher, quantas vezes ele estupre a mulher dentro de casa, não importa, nada disso interessa. O que importa é se tem código genético, se tem consanguinidade. Isso é uma aberração, é um erro jurídico, é falta de amor, usando aqui os termos religiosos, é falta de inteligência, falta de raciocínio lógico. Nós estamos numa sociedade, é imprescindível que a sociedade compreenda que doutrina de igreja foi feita para ser aplicada dentro da igreja.
da igreja. Por isso que se chama testamento, por isso que se chama doutrina, por isso que se chama testamento é o mesmo que juramento, testamento é o mesmo que contrato. Eu não fiz contrato com a igreja, então não devo obediência a contrato. Como é que eu posso ser cobrado de um contrato para o qual eu não me comprometi, para o qual eu não assumi compromisso? Como é que a sociedade que não pertence à igreja pode ser cobrada nos testamentos da graça, pode ser cobrada no Antigo Testamento? Porque a igreja evangélica no Brasil hoje virou uma bagunça tão grande que algumas delas utilizam o Antigo Testamento, leis e princípios do Antigo Testamento para aplicar na sociedade, que não fez, que era para Israel, que nem era para quem reconhece Cristo como Messias. Então eles querem aplicar e não entendem nem a própria Bíblia que eles pregam. Outros querem já trazer o chamado tempo da graça e aplicar em quem não fez o juramento. É uma contradição tão grande, porque no princípio da evangelização, quem evangeliza, quem pratica o proselitismo, no princípio da evangelização, para que uma pessoa possa fazer parte de uma igreja, o primeiro passo é que ela tem que aceitar, ela tem que dizer eu quero. A aceitação pública da fé é parte fundamental do elemento que liga a pessoa àquela igreja. Mas a contradição é tão grande que não importa mais isso. Agora tem que empurrar as doutrinas internas da igreja no mundo, nas pessoas que não são da igreja. A pessoa não fez um juramento, mas agora tem que seguir os preceitos da doutrina. A doutrina foi criada para ser aplicada dentro da religião, dentro da igreja, ou de alguém que aceite o contrato. Vai lá, levanta a mão, faz um juramento público, uma profissão de fé, e então a partir dessa profissão de fé ela tem obrigação, e aí eu sou favorável a isso, de seguir os princípios daquela doutrina, os princípios daquela igreja, os princípios daquela religião, segundo a interpretação que ela faça da Bíblia, porque já existe aí mais de 70 versões de Bíblia, existe a Bíblia Adventista, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a Bíblia Evangélica, a Bíblia Espírita, agora inventaram até a Bíblia do Satanás, né? Que é a Bíblia do Cão, enfim, aí é um monte de coisas. Agora, o que não pode, voltando aqui para a nossa temática, o que não pode é a igreja, as igrejas, seja ela qual for, querer aplicar, obrigar as pessoas que não fizeram o juramento, que ela perde o próprio objetivo. Se a igreja tem a função de convencer as pessoas, né? Seja lá através do Espírito Santo, através da prédica, seja através do argumento religioso, seja através do evangelismo, seja através da caridade, de amar o próximo, independente de qual seja o instrumento que usem, se ela tem a função de convencer, para depois essa pessoa vir a obedecer o que está nas Escrituras, então não pode querer obrigar as pessoas a obedecer antes de ter feito a aceitação daquele princípio de fé. Esse é o primeiro ponto que tem que se debater, a questão da família. Se lá dentro da igreja o único tipo de família é a família patriarcal, a igreja não é inclusiva. Porque se a pessoa não tem aquela composição familiar exigida pela igreja, para poder fazer parte dessa igreja, ou ela resolve sua vida, ou ela não pode fazer parte da igreja, tem que ser jogado para fora. Então não pode fazer parte ali. Eu quero ser da igreja, mas para poder fazer parte da igreja, eu tenho que me submeter então aos princípios doutrinários daquela igreja, ao que rege a diretoria da igreja, ao que rege o regimento interno, ao que rege a profissão de fé. Eu tenho mestrado em teologia livre e especialização em ciência da religião, então eu não estou falando aqui simplesmente porque não entenda do assunto. Eu estou falando de uma matéria que eu domino. Eu desafio aqui qualquer evangélico que quiser fazer um debate comigo, o espírita, o católico, enfim, qualquer religião, um debate comigo sobre direitos sociais e Bíblia. E eu vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam dentro desse entendimento, dentro dessa perspectiva. Então é importante que o evangelismo fique para dentro da igreja, que o serviço social não queira abarcar, trazer o evangelismo para a instituição, não queira transformar o gabinete, a sala de reunião, de escuta qualificada, de entrevista, não queira transformar esse ambiente numa sala de oração, como tem acontecido em muitos por aí, cada coisa no seu lugar. Então, uma pessoa que eu respeito, um evangélico que eu respeito, é aquele evangélico que prega boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas é uma opção da pessoa fazer uma escolha pela religião. Eu te ofereço a ideia das boas novas, se você está passando por uma angústia ou algum tipo de desconforto, seja espiritual ou físico, se você disser, eu aceito, aí então agora eu tenho o direito de te explicar como funciona. Mas a pessoa que não aceitou e que não está interessada em ouvir, que não te pediu opinião, que não solicitou a sua opinião, não tem obrigação nenhuma de engolir os preceitos que a sua igreja vende ou oferece. E nós vivemos numa sociedade diversa,
Nessa sociedade tem pessoas que se orientam como ateus, nessa sociedade tem pessoas que se orientam. Não adianta botar carinha feia aí para mim que não está dizendo nada. Para mim não está dizendo nada com nada. Se você tivesse alguma coisa para dizer, você tinha digitado aí abaixo ou tinha falado. Botar carinha feia não vai resolver nada para mim. Então, se a pessoa se orienta, dentro dessa sociedade, da construção dessa sociedade, as pessoas se orientam como elas querem, uma sociedade livre, um país laico, que não se submete à doutrina da igreja, porque se fosse para se submeter seria uma guerra. Será que vai se submeter à igreja católica, vai se submeter à igreja evangélica, vai se submeter à doutrina do espiritismo, vai se submeter à doutrina do candomblecismo? Não tem como. A sociedade tem o direito de ter várias religiões, inclusive o direito de ter a religião evangélica, e entende-se que o direito de ter a religião católica abre espaço para que se tenha o direito de ter outras religiões também. Esse é o direito estabelecido por uma sociedade na compreensão da construção das relações sociais e dos aspectos socio-jurídicos, do entendimento constitucional, dos direitos sociais e das demais leis correlacionadas. E coexistir em harmonia, em respeito, com respeito, é o ponto principal. O que não pode acontecer na sociedade é os exageros. Os exageros é que criam problema, os exageros é que criam preconceito, os exageros é que cria a discriminação, o ódio, os exageros é que cria essa problemática toda que leva a alguém se levantar e dizer: eu não aceito essa situação. Então eu não posso aceitar exageros do movimento LGBT. Os exageros são prejudiciais à luta de classes dentro da busca por direitos. Eu não posso aceitar, enquanto assistente social, os exageros dos políticos em relação à violação de direitos, e esse Estatuto da Família, no singular, é uma violação aberrante do direito jurídico. Eu não posso aceitar os exageros de evangélicos que vão para a praça pública pregar doutrina interna de igreja, uma vez que se fôssemos para a gente utilizar o Código Civil, eu teria uma resposta para você. Se fôssemos para utilizar a Constituição Federal, eu teria uma resposta para você. E se fosse para mim utilizar a própria Bíblia, eu também teria uma resposta para você. Você foi chamado para pregar boas novas e não para fiscalizar a sexualidade alheia. Isso é um desvirtuamento do seu modo de crer, um desvirtuamento de todo e qualquer princípio de cristianismo. Alessandro Monteiro: as religiões de matriz africana sofrem preconceito e discriminação por parte da sociedade que desconhece a história. Eu sou um defensor das pessoas terem a religião que quiserem. Já falei diversas vezes aqui. O que eu combato muito e combato de forma veemente é os exageros. Assim como os evangélicos têm exagero, eu defendo as religiões de matriz africanas. Elas sofrem de fato muito preconceito, isso precisa ser ressignificado, mas existe também uma depredação muito grande do meio ambiente em relação aos rios, que já foi evidenciado e denunciado aqui nessa página, acho que há uns 2 anos atrás, a respeito desse aspecto. É o que eu venho dizendo sempre: o exagero é que leva a criar a resistência, o ódio, o preconceito e a discriminação. No caso das religiões de matriz africana, o exagero veio depois, veio como resposta. Em muitos casos, por exemplo, no movimento LGBT, quando um indivíduo vai para a rua e enfia uma cruz no ânus para protestar, é um exagero que veio em função do preconceito que já sofreu. Mas enfim, é um exagero desnecessário, que só gera mais ódio, que só gera mais preconceito, que só gera mais discriminação. É desnecessário, precisa ser ressignificado, essas pessoas precisam ser instruídas, porque gente do juízo fraco, como dizia meu pai, gente da memória fraca tem em todo lugar, que parte para o exagero. O que nós precisamos é dialogar, é conversar, é partir para o raciocínio lógico, respeitar as diferenças sem agredir. O meu direito termina onde começa o seu direito termina onde começa o meu. Eu não vou aceitar em circunstância nenhuma que alguém chegue no espaço onde eu me encontro e invada o meu direito, porque o bicho vai pegar. Vocês já me conhecem aqui da página, já acompanham meus vídeos, sabem como é. Eu não vou aceitar. Então também não posso invadir o direito de ninguém. Quando eu falo abertamente aqui nessa página, eu estou à disposição de qualquer um de vocês para a gente debater sobre esses assuntos. Então o Estatuto da Família, aí no singular desse senhor Anderson Ferreira, é uma aberração, é um desrespeito com o restante da sociedade, é uma tentativa de um determinado grupo social impor a outro grupo social uma regra de obediência que traz um certo tipo de mordaça e de obrigações pelas quais as pessoas não assumiram compromisso. Eu não posso aceitar
que uma determinada instituição, seja ela qual for, política, pública, religiosa, ateia, seja ela qual for, faça imposição, que queira incluir essa imposição na Constituição para que todos se submetam a ela, sendo esse um pensamento filosófico apenas de um grupo. Então, quando se tenta incluir um princípio legal dentro da Constituição, ele tem que amparar todas as pessoas e não amparar a ideia filosófica de uma parte das pessoas e excluir o restante. Assim também, como não posso aceitar alguns princípios do próprio movimento LGBT que exagera demais na concessão de benefícios, na concessão de direitos que acabam ferindo o direito do restante, que seria a maioria. Apesar da minoria precisar ser resguardada, salvaguardada, protegida, amparada, a gente precisa ter os meios termos aí. É para isso que serve o debate, é para isso que serve a discussão, é com a discussão que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Não se depreda o meio ambiente, não se utiliza imagens de escultura para falar mal das outras religiões, não se utiliza pregação pública para ficar atingindo, ou televisionada para ficar atingindo a sexualidade de outras pessoas. Não deve se utilizar a Bíblia como instrumento legal para atingir a sexualidade das outras pessoas, porque isso é um princípio de liberdade. E o princípio de liberdade está contido na Constituição Federal. Nós estamos num Estado laico e o Estado laico precisa ser respeitado. Então, o outro estatuto das famílias, e agora no plural, é o projeto de lei do Senado 470 de 2013. Esse projeto de lei explica sobre as diversas organizações familiares que existem na construção das relações sociais. Esse projeto de lei é inclusivo, ele inclui a família estendida, prolongada, ele inclui a família de sobrinhos que moram com tios, inclui a família de netos que moram com avós, ele inclui as famílias de mulheres solteiras que foram abandonadas pelo macho alfa, e são 42 milhões de famílias assim no Brasil, e ele inclui todas essas pessoas. Não é um procedimento exclusivo, é um procedimento inclusivo. E é isso que o serviço social, é com isso que o serviço social tem que se preocupar. É com esse trabalho profissional que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a matricialidade familiar, e o entendimento da matricialidade familiar está intimamente ligado à afetividade. Não está correlacionado só às questões consanguíneas. Não está correlacionada só o que estabelece a velha egrégia jurídica que reconhecia no passado como família apenas os princípios relacionados à família tradicional, aquela família que é composta por homem e mulher, a família patriarcal. Eu respeito a família patriarcal, eu acho que a maior parte delas vivem só de aparência, em função própria do próprio tabu que se criou em forma disso. Uma grande parte dela, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dela vivem só de aparência. E hoje nós temos um problema grave no Brasil que precisa ser reorganizado, que é a falta de afetividade, que tem gerado os grandes problemas sociais. As vulnerabilidades sociais ou são frutos da falta de afetividade, ou as vulnerabilidades e riscos sociais geram essa falta de afetividade. É um ciclo que um leva ao outro. Quando não é a falta de afetividade que gera a vulnerabilidade social e o risco, é a vulnerabilidade social e o risco social que gera a falta de afetividade, esse rompimento dos vínculos afetivos dentro das famílias, e de todos os tipos de família: família tradicional, família homoparental, família estendida, família prolongada, enfim, todos os tipos de organizações familiares, e aqui tentando de algum modo evitar o termo organizações, arranjos familiares, tentando evitar o termo arranjos familiares. Então, esse projeto de lei, quando vocês forem discutir, vocês já sabem quais são os projetos de lei que falam sobre as famílias. Um é no singular, que só reconhece a família patriarcal, que é do senhor Anderson Ferreira, o projeto de lei de número 6583, e o outro é da senadora Lídice da Mata, do PSB, aqui do estado da Bahia. E ele é o projeto de lei do Senado 470 de 2013, que foi aberto para debates, que inclui aí um projeto bem mais amplo, bem mais inclusivo, que trata a sociedade brasileira como uma sociedade laica e que respeita as escolhas das pessoas e que não tenta impor as escolhas das pessoas baseado
num princípio religioso de uma parte da sociedade. Ou seja, uma parte da sociedade não pode mandar em toda a sociedade. Então é necessário que haja espaço para a religião no Brasil, com certeza. É necessário também que a igreja pague impostos, porque ela se tornou um verdadeiro ralo de dinheiro e não paga impostos. Eu defendo que toda a igreja pague impostos. É importante também que a igreja, enquanto arrecadadora, e eu defendo que se crie um projeto de lei obrigando todas as igrejas a aplicarem pelo menos 30%, isso é bíblico, inclusive é bíblico, pelo menos 30% de tudo que entrar na área social. Eles não fazem isso. Infelizmente, as entradas da igreja são utilizadas apenas para pagar o salário do bodão que fica lá em cima, que eles chamam de pastor. Normalmente é ele que come 90% ou 99% das entradas da igreja com o salário. Então é importante que a arrecadação da igreja não foi feita, não é que a arrecadação da igreja não seja para o sustento do sacerdote, é também para o sustento do sacerdote, mas não só, ela também é para o sustento dos órfãos, das viúvas e também é para a obra missionária. Então se dividir em 3 partes, 33% para a obra missionária, 33% para o sacerdote e 33% para a área social, e precisa fazer essa divisão. Eu acredito que está na hora do Estado começar a intervir nessa questão aí, porque se transformou num verdadeiro ralo de dinheiro. Então, já que nós estamos falando de invasão de divisas aí, vamos fazer desse jeito que vai dar melhor, vai dar mais certo. E a gente vai até ajudar uma coisa que a igreja deixou de fazer, que é cumprir a sua missão, a sua tríplice missão. Ela se focou aí em fiscalizar a sexualidade alheia e abandonou a obra missionária, abandonou a obra social. É difícil você ver igrejas grandes aí que arrecadam. O máximo que eles fazem é distribuir uma sopinha no final de semana. E não é disso que está se falando, não. Está se falando em construir casa para os membros, está se falando em ajudar as pessoas, em distribuir a renda acumulada, como era o costume da igreja primitiva. Eu agradeço a todos que assistiram esse pequeno simples debate aqui sobre o Estatuto da Família e os Estatutos das Famílias. Cláudio Felipe Almeida, algumas igrejas, pois conheço muitas que trabalham na área social. Eu gostaria de ver, Cláudio Felipe, se possível aí, o relatório dessa igreja. Duvido muito que você tenha acesso ao relatório financeiro dessa igreja, mas eu sou capaz de apostar qualquer quantia em dinheiro com você, como no relatório social, o relatório financeiro dessa igreja, quando apresentado, nem 10% das entradas são investidas na área social. Quer apostar? É só me chamar aqui que a gente vê isso aí. Eu conheço tudo aí porque, como disse a você, eu tenho formação na área e estudei todas as religiões a nível de Brasil e sei do que estou falando. Se quiser apostar, só chamar aí. Eu não sei se você pode apostar, talvez a sua religião nem permite, né? Porque ela tira a liberdade das pessoas. Mas se você ainda tiver a liberdade de apostar, é só falar comigo aqui que a gente aposta. Você me mostra o relatório financeiro e me prova que essa igreja investe 33% das entradas aí na área social. Eu venho em público aqui, gravo um vídeo pedindo desculpa. Não tenho problema com isso não, mas eu duvido muito. Faça esse desafio aí com você. Fica lançado o desafio. E não é só para você não, qualquer um outro aí, evangélico que tiver aí, pode vir até mim e mostrar aí o relatório financeiro da sua igreja. Primeiro, você dificilmente vai conseguir ter acesso ao relatório financeiro. Essa é a conversa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você tiver acesso, eu aposto como nem 10% está sendo investido na área social. Na verdade, 99% das igrejas não investe nem 1% na área social. Não investe nada. Investe só para pagar salário do sacerdote e construção de templo. Nem na área social e nem na obra missionária. Então, eles estão falhando duplamente aí. Algumas, é mais fácil investir na obra missionária do que na área social. Mas eu estou aberto aí, se vocês quiserem provar, eu venho aqui, mostro o relatório e ainda faço a divulgação da igreja aqui na página, não tem problema. Porque a área social é do meu interesse e é interesse dessa página também. Então, se tiver alguém aí no Brasil que tenha condições de me mostrar o relatório de uma igreja que investe 33% das suas finanças na área social, é só mostrar o relatório aqui que eu venho aqui e faço uma divulgação aqui para 88 mil pessoas. Olha, a igreja tal está investindo na área social, parabéns, vou aplaudir aqui e vou pedir desculpa pela minha fala. Viu? Muito obrigado, Cláudio Felipe, por participar dessa página e por contribuir também com o seu comentário. Esse ambiente aqui é um ambiente plural, todas as pessoas podem falar, podem se manifestar. Eu só emiti a minha opinião porque realmente não conheço ninguém, nenhuma igreja que tenha feito isso. Não tenho intenção de agredir
ou de discriminar as pessoas em função da religião, de forma nenhuma. Quem me conhece aqui nessa página sabe que eu sou defensor do direito das pessoas terem religião. Eu defendo esse direito porque é um direito constitucional, mas eu não posso defender que todos sejam obrigados a ter religião, ok? E também não posso defender a ideia de uma sociedade hegemônica, onde todos sejam religiosos, onde todos sejam ateus, porque a hegemonia não dá certo em lugar nenhum. A construção de uma sociedade, ela se faz com base na diversidade. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, até uma outra oportunidade.